Bem-vindo ao curso Ciência Política e Guerra Cultural. Meu nome é Luciano Firmino e esse vídeo é um vídeo gravado onde nós iremos trabalhar uma introdução sobre o livro A Mentalidade Anticapitalista, escrito por Ludwig von Mises. Os alunos do nosso curso do Instituto IBTEC já receberam gratuitamente o livro A Mentalidade Anticapitalista. Vamos entender o motivo, a causa e a origem das pessoas hoje em dia terem essa mentalidade contrária ao capitalismo e qual é também a corrente que se opõe ao capitalismo e as suas concepções para a sociedade. Bem sabemos desde o início que nós estamos enfrentando dentro de toda uma esfera cultural a influência de um pensamento marxista. Então, basicamente, partindo do princípio que as pessoas que têm uma mentalidade anticapitalista, consequentemente, vai ter uma mentalidade antirreligiosa e vai ter uma mentalidade antifilosófica. Isso é bem compreendido dentro das informações do livro que vocês já acabaram de receber. Para quem não sabe, meu nome é Luciano Firmino do Vale, trabalho como professor do Instituto IBTEC, mas também tem um instituto independente, tá? E um canal no YouTube que se chama Refúgio Teológico. Nesse vídeo, nessa videoaula, você vai saber por que motivo, então, muitos americanos são contra esse regime. Essa é uma frase do livro. E passando para o contexto brasileiro, seria dessa forma. Por que motivo, então, muitos brasileiros ou pernambucanos, enfim, são contra o regime capitalista? Uma vez sabemos que o capitalismo não tem nada a ver com o sistema ideológico, consequentemente, a grande questão, a grande chave de compreensão de tudo isso é que o capitalismo é a própria economia. Então, as pessoas que têm uma mentalidade, um pensamento, uma conjectura anticapitalista têm, sem sombra de dúvida, uma mentalidade anti-economia. Mas, ao me referir a esses grupos de pessoas, me refiro a um grupo de pessoas teóricas, pois há um nível muito baixo, que é o nível dos idiotas úteis, no qual essas pessoas não sequer conseguem pensar e nem perceber as suas próprias contradições. Haja vista, é um termo muito utilizado por Karl Marx falar do capitalismo como um instrumento, um movimento de contradições. Na verdade, a mentalidade anticapitalista é um movimento de contraditório. Então, nesse vídeo nós vamos ficar sabendo muita coisa muito interessante sobre a mentalidade anticapitalista, que na verdade trata-se da mente esquerdista, tá? E falando sobre a mente esquerdista, temos um livro muito fantástico escrito pelo Dr. Leire Rossetter, A Mente Esquerdista, tá? Onde ele vai aí analisar as causas, né, dessa problemática. E ele vai escrever um livro fantástico e ele vai trazer evidências que comprovam que as causas psicológicas da mente esquerdista são de loucura política. Então, existe obviamente o nível das pessoas que são marxistas teóricos e o nível de pessoas que são marxistas idiotas ou o imbecil coletivo, tá? Essas pessoas de forma nenhuma conseguirão sair dessa matrix, dessa prisão que o socialismo consegue criar nesses ambientes, não só na economia, não só no capitalismo, mas em outras esferas da sociedade. Bem, o livro é fantástico. Deixa eu passar aqui rapidinho para vocês verem aqui o sumário. Eu acredito que vocês já tenham consultado já algumas páginas, tá? E nós temos aqui a mentalidade anticapitalista,
temos a introdução às características sociais do capitalismo e as causas psicológicas do seu descrédito. O consumidor soberano, isso é muito importante, tá? Principalmente quando as pessoas falam muito sobre inflação. Eu fui no supermercado, eu fui na padaria, eu fui na farmácia, eu fui comprar um produto X e estava custando 3 vezes mais, 2 vezes mais, né? Porque os preços aumentam. Qual é a origem disso? Muito importante você fazer essa consulta. E provavelmente nós vamos abordar isso aqui hoje. Senão, iremos fazer outro vídeo para abordar, tá bom? Também temos a premência de aperfeiçoamento econômico, a sociedade de status e o capitalismo, o ressentimento da ambição frustrada, o ressentimento dos intelectuais, a tendência anticapitalista dos intelectuais americanos, o ressentimento dos trabalhadores de colorinho branco, o ressentimento dos primos, o comunismo da Broadway e de Hollywood, rodapé, a filosofia social do homem comum, o capitalismo tal como é e tal como é visto pelo homem comum, a frente anticapitalista, a literatura sobre capitalismo, o mercado para os produtos literários, sucesso no mercado do livro, observação sobre a história de detetive, a liberdade da imprensa, o fanatismo dos literatos, os romances e peças sociais, as objeções não econômicas ao argumento da felicidade, materialismo, injustiça, o preconceito burguês da liberdade, a liberdade de civilização ocidental, anticomunismo versus capitalismo. Bettina Ben Reves. Esses são o sumário e só uma observação aqui sobre materialismo, tá? Quando nós estamos trabalhando dentro do nosso curso Ciência Política, vamos sempre falar constantemente sobre o Manifesto do Partido Comunista, sobre o pensamento marxista de Karl Marx, onde ele trabalha o materialismo dialético, tá bom? Mas o que eu frisar é o seguinte, é que recentemente eu tenho acompanhado algumas publicações da CPAD, onde foi trabalhado em uma das lições. Em breve no canal eu vou fazer um comentário sobre essa lição. Ele fala sobre materialismo e ateísmo, tá? Geralmente, o materialismo que a CPAD e algumas outras organizações religiosas trabalham, não trabalham o viés marxista, pois tem medo, não tem muito conhecimento do assunto. E muitos deles são envolvidos com o marxismo. E eles pretendem apenas se isolar, fixar o materialismo apenas em Charles Darwin, o criador da teoria das espécies, o evolucionismo. E não é bem isso. Existe o materialismo darwinista, isso é verdade, mas também existe o materialismo de Karl Marx, onde nós iremos abordar no curso Ciência Política e Guerra Cultural. Pois bem, meus amigos e alunos e seguidores do canal, vamos dar continuidade aqui ao nosso tema, nossa introdução à mentalidade anticapitalista. Bem, Ludwig von Mises é um economista liberal, analisa as causas e as consequências dessa tendência anticapitalista. Então, saiba que, faça anotação também aí no seu caderno, a mentalidade anticapitalista nada mais é do que o pensamento socialista ou marxista ou comunista. Segundo Ludwig, o capitalismo garante a oportunidade a todos de obter os cargos mais almejados. Isso é bastante interessante, tá? Haja vista os críticos do capitalismo negarem essa informação contundente, onde o capitalismo ele favorece qualquer tipo de pessoa a um crescimento econômico, qualquer tipo de pessoa, diferentemente do socialismo, que preza pela conquista de minorias para se estabelecer no poder, e depois as minorias serão destituídas desse próprio movimento. Então o capitalismo ele não exclui ninguém de se enriquecer, tá? Isso é interessante. Bem,
O professor Mises examina as falácias e equívocos do socialismo. Na verdade, todo o socialismo ele é uma falácia, ele é um grande equívoco que critica o capitalismo, o fenômeno capitalismo. Atualmente, muitas pessoas repelem o capitalismo. Algumas pessoas, que você pode observar aí no seu dia a dia, não sabem o mínimo do mínimo sobre o capitalismo, sobre as três revoluções industriais, não sabem o mínimo disso. E ainda assim criticam o capitalismo porque, desde o jardim de infância, desde a alfabetização, fomos ensinados a criticar o capitalismo e aceitar o comunismo e as teorias socialistas, desde o ensino fundamental. Então, essa origem desse sistema já vem desde o jardim de infância. Então, é muito difícil as pessoas se libertarem dessa falsa concepção que tenta demonizar o capitalismo, quando na verdade o próprio demônio é o socialismo. Segundo o marxismo, o capitalismo criou a desordem e a miséria. Bem, quando vemos na história, nada do que o homem crie por si próprio é 100% benéfico. Nada. Nenhuma tecnologia que o ser humano crie, desde a medicina, né? Enfim, que ele venha criar, é 100% bom. Porque o ser humano em si mesmo é corrupto. Consequentemente, as suas boas ações, o seu intelecto também está corrompido pelo pecado. Então, desordem e miséria existem em todos os lugares por causa que o ser humano pecou, não por causa do capitalismo, tá? Mas também podemos pensar que na verdade é o comunismo e o globalismo que traz as piores das piores misérias para a sociedade. Essa é a grande verdade. As coisas ruins do capitalismo são as crescências, tá? Obviamente existem coisas ruins, mas não podem ser as coisas piores do mundo. As coisas piores do mundo são quando existem as ditaduras totalitárias como nazismo, fascismo, comunismo, socialismo em uma nação. No capítulo 1, você vê as características sociais do capitalismo e as causas psicológicas do seu descrédito, tá bom? Eu só fazer aqui acho que fica melhor, né? Pois bem, a característica do capitalismo é a produção em massa de mercadorias destinadas ao consumo pelo povo. Eu tenho dito por onde eu passo que o capitalismo está em um nível muito, vamos dizer assim, perfeito, entre aspas, porque produz ele tem tanta produção que as pessoas não podem passar fome mais. Se todas as pessoas pensassem que o capitalismo fosse bom, ou que eles realmente fluíssem, né? O grande problema é o ser humano, não é o sistema capitalista. Pois o sistema capitalista produz abundantemente. Bem, no capitalismo, um homem comum é o consumidor soberano. Ao comprar ou ao se abster de comprar, determina, em última análise, o que deve ser produzido e em que quantidade. O conceito moderno de liberdade é isto: todo adulto é livre para moldar sua vida de acordo com seus próprios planos, não é forçado a viver de acordo com o projeto de uma autoridade planejadora que impõe seu único esquema através da polícia. Pois bem, a respeito dessa característica do capitalismo, né, depois a gente vê que o consumidor é soberano, né, ao comprar e ao se abster de comprar. Então é interessante que existe um fluxo psicológico
onde você, vamos dar um exemplo aqui, você vai comprar um carro, né? Você tem 50 mil no carro X, aí você vai numa concessionária, numa loja e vai comprar o carro ou qualquer outro produto, um notebook, uma televisão, uma casa, enfim. Mas eu estou dando o exemplo do carro. Então você vai com 50 mil e compra o carro. Aí eu pergunto a você, por que você deu os seus 50 mil no carro? Porque para você, o carro vale mais do que os seus 50 mil. Isso é o que o capitalismo cria na sua mente. Veja que interessante. E não escraviza. Em contrapartida, o vendedor vai vender um carro por 50 mil. Por que o vendedor vende um carro por 50 mil? Porque o vendedor entende que os 50 mil é maior do que o carro. Então, existe uma questão psicológica e também emocional sobre o produto. Quem compra e quem vende, eles se satisfazem nessa relação que há dentro do capitalismo. O livre comércio, os preços, eles podem subir, podem baixar, e você compra o produto e se satisfaz com esse produto, e o vendedor também. Mas mesmo assim, é você, comprador, que vai aí determinar, em última análise, o que deve ser produzido e em quantidade. Vamos supor que você quer um carro cor vermelha, então outras pessoas também querem um carro cor vermelha e assim por diante. Então a pessoa que fabrica carros ou vende carro só vai botar o carro de cor vermelha. Mas as pessoas não quiserem dessa cor, ou querem de outra cor, então a quantidade de produção é reduzida e é produzido uma outra cor do carro. E assim vai o fluxo dessa lógica capitalista. O outro ponto que nós podemos aqui frisar é que a liberdade é o maior de todos os bens. Acima da liberdade está a verdade. A verdade é que comanda toda essa situação. Então, as pessoas dentro do capitalismo, as pessoas são livres, tá? Apesar de que existem responsabilidades, causas, consequências e efeitos de sua liberdade. Mas em outros sistemas, seja ele socialista, seja ele comunista, fascista, nazista, escravista, há um peso enorme no qual a liberdade nem sequer existe. Apenas em algumas conjecturas para os altos postos de comando. Mas para o cidadão comum como eu e você, essa liberdade que desfrutamos do capitalismo dessa sociedade ocidental não existe fora do capitalismo. Bem, no livro você vai contar o seguinte: com certeza, automóveis, televisores e geradeiras não fazem um homem feliz. A grande verdade é que, ainda que o socialismo busque roubar todos os bens que o capitalismo tem a oferecer a qualquer tipo de pessoa, ou, melhor dizendo, o socialismo não só quer roubar, quer destruir, deturpar e distorcer todos os bens que o capitalismo tem para criar uma sociedade totalmente depravada, no qual a felicidade não existe. No capitalismo, a felicidade ela não é determinada, orientada, dirigida, ditada por uma mentalidade capitalista. Ao contrário, a felicidade é você que busca, pois não depende de sistema nenhum. Você é um indivíduo autônomo para buscar a sua própria liberdade. A principal característica do homem é de ele nunca desistir de aumentar seu bem-estar. São iludidos por falsas ideologias. Hoje em dia, essa mentalidade anticapitalista tem criado centenas de ideologias para aprisionar o ser humano em uma mentalidade pervertida, uma mentalidade sem raciocínio, uma mentalidade morta, sem conceber a realidade, pois a ideologia, acima de tudo, é algo que não existe, tá bom?
Então as pessoas estão passando a acreditar em algo que não existe. É a ideologia. A maioria dos atuais governos e partidos políticos procura sofregamente destruir este sistema, porque todos eles detestam o capitalismo. A resposta é: eles usufruem do bem-estar, mas querem implantar as condições miseráveis do trabalhador russo. Então, depois de Marx, do marxismo clássico, temos o marxismo utópico, com um grande representante, Proudhon. Proudhon tem uma frase de Proudhon muito interessante que diz que toda a propriedade é roubo. Veja que o socialismo defende o roubo desde a sua origem, né? Utópica, depois marxismo científico, Marx, e muito mais agora com o marxismo cultural. Então, todos esses marxismos, e principalmente esse marxismo gramsciano, eles querem, na verdade, implantar uma nova ordem mundial, querem destruir essa sociedade por meio da cultura, por meio da política, por meio de uma nova concepção de fé, por meio de uma nova divindade, mas a grande área de ataque é a mente do ser humano. E muitos estão despreocupados, mas você está aqui assistindo, estudando conosco no canal, aqui o curso Ciência Política e Guerra Cultural, está se preparando, se brilhando, se fortalecendo contra essa mentalidade anticapitalista. Isso é muito importante. Continue nessa jornada, pois a guerra é muito grande, mas teremos vitória. É necessário distinguir o capitalismo da sociedade de estados. É comum comparar capitalistas com aristocratas. Aqui o autor, obviamente, vai trabalhar uma concepção, uma ideia muito interessante que vocês vão perceber, tá bom? A fortuna de um aristocrata não é um fenômeno do mercado. Não se origina do fornecimento aos consumidores. Não pode ser diminuída nem mesmo afetada por qualquer ação da parte do público. Ela provém da conquista ou da liberdade por parte de um conquistador. Pode extinguir-se por revolução por parte do doador ou pela perda violenta por parte de outro conquistador. Ou pode ser dissipada por esbanjamento. O senhor feudal não atende consumidores. Está imune aos dessabores da ralé. Já os empresários e capitalistas devem sua fortuna às pessoas que, enquanto fregueses, sustentam seus negócios. Isso é muito interessante, muitos não percebem isso por causa da mentalidade capitalista desde a jardim de infância, que um capitalista só é rico por causa de mim e de você. Veja que interessante. Diferentemente de outros sistemas. Mas o capitalista só é rico por causa de mim e de você, porque nós trabalhamos. Eles a perdem inevitavelmente assim que outras pessoas os superam no atendimento aos consumidores de forma melhor e mais barata. O capitalismo também gera a concorrência. As pessoas podem criar uma empresa, uma indústria, um produto e criar uma concorrência e assim aumentar o preço, diminuir o preço, melhorar o atendimento. Então essas qualidades, esse fluxo, essa flexibilidade econômica, ela beneficia, tá, especificamente o comprador, tá, e também beneficia o trabalhador e, consequentemente, o empregador, o dono da fábrica, da loja, da indústria, enfim, o capitalista. O fato de a preservação dessas instituições feudais ser incompatível com o sistema capitalista, então o feudalismo é incompatível com o capitalismo, o socialismo é incompatível com o capitalista. Apesar de que
existe o globalismo. O globalismo é um sistema onde grandes banqueiros capitalistas usam a ideologia comunista para dominar o mundo. Parece uma contradição, mas é o que está surgindo aí no mundo. A abolição dessas instituições e o estabelecimento do princípio da igualdade perante a lei removeram as barreiras que impediam a humanidade de desfrutar de todos os benefícios que o sistema de propriedade privada dos meios de produção, bem como da empresa privada, torna possível. Um dos pontos mais importantes é que o capitalismo defende a propriedade privada. O socialismo não defende a propriedade privada. E o que é uma propriedade privada? É desde uma casa, indo para um carro, sua roupa, sua televisão. Tudo que você pode comprar em seu nome é sua propriedade privada. O único sistema que defende isso aí é o capitalismo. Ou seja, uma pessoa que vai roubar sua casa, seu carro, ele, no sistema capitalista, ele é acusado, detido como um roubo, tá? Já no socialismo não, você é que é o mal da sociedade. Então é você que vai ser preso por deter e por possuir propriedade privada. Bem, numa sociedade baseada em camadas, status ou castas, a situação da vida do indivíduo é fixada ao entrar em contato com um compatriota pertencente a uma outra camada. Não se sente em comunhão com ele, percebe apenas o abismo que separa do status de outras pessoas. Muitas pessoas sem valor desfrutam de riqueza e abundância, ao passo que pessoas de mérito e valor seguem de mãos vazias. O sistema democrático de mercado é exatamente isso. Os consumidores são supremos, isto é, soberano. Então, entenda que o capitalismo é a economia e quando você vai comprar um produto X, ainda que ele tenha aumentado de preço, ou diminuído, ou venha faltar no comércio, é você que determina tudo isso, pois você, no sistema capitalista, é o consumidor e, consequentemente, você é soberano sobre essa relação, esses atos que acontecem. Indo mais adiante, nós temos agora o ressentimento da ambição frustrada, porque as pessoas detestam o capitalismo. Então, por que motivo as pessoas não gostam do capitalismo? Ainda sabendo que o capitalismo beneficia todas as pessoas. Bem, no regime capitalista, a coisa é outra. A situação da vida de cada um depende do seu próprio feito. Então, o capitalismo ele preza muito pela individualidade das pessoas, diferentemente do socialismo, que preza a coletividade. A tão falada dureza do capitalismo consiste no fato de ele tratar cada um de acordo com seus feitos. Existe aqui no Brasil um sociólogo chamado Florestan Fernandes, e ele, sem sombra de dúvida, é um socialista, e ele é quem diz que o capitalismo é selvagem. E é por essa razão que as pessoas dizem que o capitalismo é algo ruim, pois consiste no fato dele tratar cada um de acordo com seus feitos. Isso, na verdade, não é ruim. Entenda? Você será julgado, você será tratado segundo os seus feitos, segundo a meritocracia. Ou seja, você é um trabalhador que chega cedo, que bate o ponto, que faz seu produto, faz seu serviço de qualidade, não falta, não fica brincando de trabalho, não rouba a empresa. Então você, por esses atos, por essas atitudes, você é um funcionário também que dá sugestões, participa de reuniões, não vive em rodinhas, etc, né? Então você cria méritos, e a meritocracia é vista no capitalismo como algo bom. E você é julgado por isso. Agora, se você não trabalha, se você fica brigando no trabalho, se você chega tarde, se você só fica brigando, arrumando confusão. Então, essa meritocracia não existe.
Então, o capitalismo começa a pesar sobre você, entendeu? O dono da empresa vai cobrar você, o diretor de empresa vai cobrar porque você não está trabalhando, etc, né? Se você está me entendendo. Por fim, estamos chegando ao fim desse comentário, mas nessa semana também vamos postar mais coisas sobre esse livro. Fica aguardando aí, tá bom? Bem, sublimam seu ódio numa filosofia, a filosofia do anticapitalismo, a fim de colocar a voz interior que lhes diz que se falharam é totalmente por sua própria culpa. Então, as razões que as pessoas apresentam para serem contra o capitalismo são razões ideológicas. E sabemos agora que a ideologia é um sistema que não existe no mundo real, não pode ser comprovado, não pode ser concebido, não pode ser pensado, não tem referência no mundo real. Então essa mentalidade anticapitalista é a mentalidade socialista que vem sendo construída desde a alfabetização, indo para o ensino fundamental, ensino médio e faculdade. Então, os perigos de fato dessa mentalidade eles são constantes, mas estamos aqui para mostrar a vocês que ter uma mente anticapitalista não faz sentido nenhum. Ao contrário, nós precisamos ter uma mente capitalista, precisamos criar nosso produto, criar nossa marca, criar o nosso design, criar as possibilidades de melhorar economicamente, pois o capitalismo te beneficia dessa parte. O grande problema não é o sistema capitalista, e sim as pessoas. Bem, eu espero que você tenha gostado desse comentário a respeito das primeiras páginas do livro. Essa semana iremos postar mais vídeos comentando o livro A Mentalidade Anticapitalista. Eu espero que vocês tenham aí já lido algumas páginas, pois é importante. E se houver alguma dúvida, alguma pergunta, envie para o nosso WhatsApp. Depois iremos nos retornar dando a resposta a respeito de alguma dúvida que tenha surgido. Obrigado, até o próximo vídeo.